Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui para conversar sobre como a gente pode desenvolver a resiliência. A gente já sabe que a resiliência é uma competência extremamente importante para os dias atuais e eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas que a Associação Americana de Psicologia divulga pelo mundo sobre como a gente pode desenvolver resiliência. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta. A primeira dica da Associação Americana de Psicologia é: estreite laços afetivos. A gente já sabe que pessoas resilientes são aquelas que sabem que elas podem contar com redes de proteção em momentos desafiadores da vida. O que são essas redes de proteção? São aquelas pessoas da sua família e entre os seus amigos que você sabe que você vai poder contar no momento desafiador da sua vida. Então, quando a gente fala de estreitar laços afetivos, a gente deve fazer isso o tempo todo e não apenas nos momentos de crise. Porque se a gente se importa com as pessoas, se a gente também ajuda as pessoas, no momento em que a gente precisar, a gente também vai ser ajudado. Então, a Associação Americana de Psicologia também sinaliza que pessoas que participam de comunidades, de associações, de religiões, são aquelas pessoas que têm mais facilidade de fazer isso, porque elas estão ali inseridas num contexto em que isso fica facilitado. Então essa é a primeira dica: estreite laços afetivos e você vai conseguir aumentar a sua resiliência. A segunda dica é: evite encarar as crises como problemas sem solução. Na verdade, assim, ó, parte da nossa vida a gente consegue controlar. Então, a gente consegue controlar a nossa reação à crise, a gente consegue controlar o cuidado que a gente tem com a gente mesmo, a gente consegue controlar que tipos de pensamento a gente vai ter durante a crise, a gente consegue controlar o sentido que a gente vai dar à crise, e todos esses são comportamentos resilientes. Tem uma parte da nossa vida que a gente não vai conseguir controlar. Então a gente tem uma escolha aí. A gente pode encarar a crise como um problema sem solução, ou a gente pode olhar para essa mesma crise e dizer: o que eu posso fazer para ter a melhor solução possível, ou a solução menos danosa para mim, para as pessoas que estão próximas a mim, para minha comunidade ou até para o planeta. Então, por isso, evitar olhar as crises como um problema sem solução é a segunda dica da Associação Americana de Psicologia. A terceira dica é o seguinte: encare as mudanças como parte da vida. Então, assim, ó, nos momentos desafiadores acabam acontecendo mudanças, ou a gente tem que fazer mudanças de comportamento que são desconfortáveis para nós, que a gente não quer fazer. Então, assim, ó, quanto mais eu ficar resistindo à mudança e não mudar junto com o sistema, o que vai acontecer é que a mudança ela vai se tornar cada vez mais desafiadora. Então, o ideal é a gente se moldando de acordo com o que o sistema nos pede e encarando essas mudanças como uma parte da vida. Porque, como a gente falou na dica anterior, a gente não controla o mundo externo. Mas se a gente conseguir se adaptando às mudanças que são necessárias ao sistema, nesse momento, ao planeta, enfim, a gente vai conseguir atravessar muito melhor esses momentos desafiadores da vida. A quarta dica é o seguinte: persiga seus objetivos. Essa é uma dica que eu gosto bastante, porque eu vejo o seguinte: se no momento da crise a gente conseguir estabelecer um novo plano, metas, então repensar a realidade e colocar alguns objetivos que nos levem aos nossos sonhos, apesar das circunstâncias externas, a gente está muito bem. E aí a gente vai conseguir ter um comportamento resiliente. É claro que em tempos habituais a gente tem o nosso plano, só que esse plano ele parece que é todo bagunçado pela situação de crise.
Então, o que que a gente tem que fazer agora? A gente tem que abandonar aqueles planos que a gente tinha antes e repensar as nossas metas e objetivos e repensar os nossos sonhos. Mas a gente não deve deixar de sonhar. A gente deve continuar sonhando e deve continuar perseguindo os nossos objetivos. Aí sim a gente está demonstrando um comportamento resiliente. Antes de falar sobre a quinta dica, eu queria dizer para vocês que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo dois vídeos que são complementares a esse. Um fala sobre o que é ser resiliente, então é um vídeo chamado Você é Resiliente, que é bem interessante. E o outro é um vídeo chamado Como Gerenciar Pessoas em Tempos Incertos, então que também pode ajudar muito na compreensão da resiliência e dos estados emocionais das pessoas durante momentos desafiadores. Bom, vamos à quinta dica. A quinta dica é o seguinte: tome ações práticas. Então, a resiliência não é uma competência teórica. Quanto mais a gente conseguir ter ações rápidas durante a crise, mais rápido a gente vai conseguir construir a solução. Então, não adianta fazer planos perfeitos que demorem muito para serem colocados em prática. É melhor você ter um plano mais ou menos e já começar a construir a solução do que esperar ter as condições perfeitas ou o plano perfeito para começar a agir. Situações desafiadoras de crise exigem soluções rápidas. Então, essa é uma dica importante da Associação Americana de Psicologia. Então, vamos para ação? Essa é a dica. A sexta dica é: aproveite as oportunidades de autoconhecimento e tenha uma visão positiva de si mesmo. Então, assim, ó, nos momentos de crise, muitas vezes a gente se sente até com a nossa autoestima abalada, porque a gente tenta controlar o mundo externo e a gente não consegue. E isso nos dá uma sensação de impotência, de que a gente não vai conseguir fazer nada para resolver aquela situação. E na verdade, assim, ó, se a gente fizer um exercício de autoconhecimento e a gente conseguir, nesse exercício de autoconhecimento, pensar em tudo que a gente já atravessou nessa vida e como a gente conseguiu resolver situações muito desafiadoras através da utilização das nossas competências, das nossas forças, a gente vai ver que a gente pode muito mais do que a gente imaginava. Vocês já viram que, assim, ó, em momentos muito desafiadores a gente tira forças que nem a gente conhecia? Então, essa é uma dica importante para o comportamento resiliente. A gente deve olhar para esses momentos desafiadores da nossa vida e ver como a gente conseguiu atravessá-los, que forças a gente utilizou, que pontos fortes a gente utilizou e como é possível, sim, a gente conseguir atravessar as crises com um comportamento resiliente. Então, por isso, essa dica é bem importante também. A nossa sétima dica é: tenha foco no amanhã e lembre-se que a esperança é a última que morre. Então, assim, ó, se a gente conseguir estabelecer imagens positivas de futuro, sem negar o que está acontecendo na realidade atual, a gente consegue ter um comportamento muito mais resiliente. Então, o que eu quero fazer quando tudo isso tiver passado? E durante esse processo, durante a crise, como eu vou me preparar para construir esse sonho? Pode ser que eu não tenha nem condições de construir o sonho agora, mas eu já posso ir me preparando para construí-lo quando tudo isso tiver passado. Então, que competências eu preciso desenvolver, que ações práticas eu posso ter agora, que sonhos eu quero construir e como é que eu vou cultivar a esperança para que a esperança esteja viva. Lembrando novamente que não é negar o que está acontecendo e dizer assim: eu não preciso fazer nada porque o mundo continua igual. Não, o mundo já mudou. Então, a partir dessa mudança do mundo e do conhecimento de que o mundo não vai voltar a ser o que era antes, o que eu sonho para essa nova realidade? E a cultivar a esperança, né? Porque a esperança é a última que morre. A oitava dica da Associação Americana de Psicologia é o seguinte: cuide de si mesmo. Então, assim, ó, a gente só vai conseguir cuidar das outras pessoas se a gente conseguir cuidar da gente primeiro. Então, nos momentos de crise, a gente deve ter cuidados especiais com a gente mesmo. Então,
cuidar do nosso sono, ter horas de sono adequadas, cuidar da alimentação, pegar sol, beber água, fazer exercícios físicos e assim, ó, se desligar às vezes da crise e escutar uma boa música, ler um livro, ver um filme, para que a gente consiga recarregar as nossas energias que nos vão ser exigidas nos momentos mais desafiadores. Então, cuidar da gente é uma excelente dica para todos os momentos. Mas nos momentos de crise isso é cada vez mais necessário para que a gente tenha energia para ter um comportamento resiliente. Bom, pessoal, queria pedir para vocês se inscreverem no canal da Synchrony, compartilharem esse vídeo, curtirem o vídeo, comentarem o vídeo aqui e a gente vai mantendo conexão durante todos os momentos, sejam eles de crise, sejam eles de calmaria, ok? Muito obrigado, tenha uma ótima semana e até a próxima!